Boa noite, pessoal. No vídeo de hoje vou estar falando sobre os trânsitos do dia 26 e 27 de novembro, falando sobre situações financeiras envolvendo nosso país, né, notícias financeiras, uma positiva e uma negativa, que vem ocorrendo no nosso país. Tá? E vou estar vendo o trânsito e vendo um possível motivo disso ter acontecido, as influências dos planetas nessa ocasião. Tá bom? Vamos lá. O primeiro, no dia 26 de novembro, a gente tem um grande trígono de Saturno, Júpiter e Vênus. E a grande sofredora aí que recebe toda essa energia é Vênus, porque ela é um planeta mais rápido que recebe a energia dos planetas mais lentos, entendeu? No caso, a Vênus ela é um planeta muito ligado ao lado financeiro e material do ser humano, tá? Tanto que ela rege a casa 2 e ela também se encontra onde? Na casa 7, em Libra, ok? Que o Libra é um signo muito vaidoso, tanto do lado da beleza, tanto do lado financeiro também. E o Touro também que tem essa conexão com o lado material, né? Com as sensações, os prazeres da vida, e um desses prazeres inclui ter dinheiro e estabilidade financeira. E a casa 2 que normalmente representa o nosso lado financeiro, quando se trata de casas astrológicas, ok? De certa forma, o que acontece? Houve, né? O que ocorreu foi que o Lula ele sancionou a lei aí de imposto de renda até R$ 5.000. E isso vai ser muito benéfico para nós brasileiros, né? Para quem recebe pouco também, que vai ter um respiro a mais para não precisar pagar mais imposto, né, do que já paga aqui no Brasil, que é altíssimo, né? Principalmente em consumo. Mas isso é uma boa notícia, foi sancionada ontem, no dia 26 de novembro, vai passar a valer a partir do dia 26, desculpa, 26 não, a partir do ano que vem, 2026, ok? Assim, tem influência porque, como disse, a Vênus, que é o principal planeta que recebe essa energia positiva, logo que a gente teria de receber desse trígono positivo, era algo relacionado ao nosso lado material, construções, dinheiro, empréstimos. Então são notícias positivas ligadas ao lado mais material do ser humano, entendeu? Por exemplo, se fosse mais um trígono ligado a Saturno, que também tem influência dele de expansão, então, por exemplo, é uma expansão que acontece por causa de Saturno, que expande, que aumenta as coisas benéficas aqui por ser um trígono, que aumenta um benefício financeiro para o Brasil, porque aqui eu estou analisando o trânsito aqui do Brasil, botei Brasília e tudo mais. Então, assim, vem de uma ajuda imensa para o povo brasileiro. Tem a energia de Saturno também, né, que é o senhor do tempo, que demora para as coisas acontecer, mas aqui, como fechou esse trígono de tempo, que normalmente vem demorado, que ajudou Júpiter a expandir a sua energia, que trouxe para Vênus, que acabou, né, auxiliando essa boa decisão do nosso presidente Lula, ok? Bem, de certa forma essa é uma boa decisão, não tem como negar se você é de direita ou esquerda, quem não quer pagar imposto, né? Quem gosta de pagar imposto de renda. É um cúmulo do absurdo você ter que pagar sobre um dinheiro que você trabalha e que não volta pra gente aqui no Brasil. A gente sabe que os serviços são muito ruins, né? Tanto Correios, SUS, mesmo você utilizando o SUS ou não, você sabe que tem muito a melhorar. De qualquer forma, os Correios nem se falam, né, que é uma porcaria aqui, inclusive na minha rua, os caras não entregam aqui, sendo que eles deveriam fazer a entrega aqui na minha rua. A gente tem nem CEP aqui, na rua que eu moro, por exemplo, eu tenho que botar CEP de outra rua para conseguir fazer a entrega aqui. Então a gente sabe que o nosso serviço é uma porcaria, não é devolvido como a gente merece, a gente paga muito mais imposto do que retorna pra gente, né? Inclusive eu pago imposto aqui sobre luz não, sobre questão de refletor, luz na rua, asfalto, e na minha rua não tem asfalto e nem refletor direito, tá? Às vezes colocam, às vezes não, mas é basicamente isso. Então, assim, independente, esse é um bom trígono financeiro por causa da influência da Vênus. É isso que eu queria passar para vocês, tá? Muito mais por causa do Júpiter e da Vênus. O Júpiter que expande esse lado financeiro, inclusive Júpiter aqui, né, no mapa tá na casa 5, aqui não dá para usar a casa em consideração, mas porque esse mapa aqui é só de trânsitos, então de qualquer forma não vai representar nada essa casa, mas de qualquer forma fica um simbolismo, né? E é um ponto muito positivo. Agora também tem um outro lado que eu queria falar para vocês, que teve uma notícia muito negativa também, que é relacionada ao lado financeiro do Brasil, né? Falando até sobre imposto também, olha só que interessante. Eu separei aqui, né, o mapa do dia 27. E hoje a gente teve a notícia aí da empresa Refit, né, uma empresa de refinaria ali de São Paulo, que hoje, lá junto com o Tarcísio, o Ministério Público, fizeram lá a investigação que eles estão devendo 26 bilhões de imposto, de sonegação de imposto. Estão sonegando imposto de 26 bilhões de reais. Então você vê, é cobrado do pobre, né, que já ganha R$ 2.000 pagar imposto de renda, que agora vai ser 5.000, graças a Deus. Mas empresas multibilionárias, né,
que as pessoas adoram defender, porque não sei o que, não pode cobrar porque senão vai sair do país, faz questão de sonegar imposto. E a gente está falando não é de microempreendedor, não estamos falando de empresa pequena, nem de médio porte, estamos falando de uma empresa que fatura bilhões por mês e estava sonegando 26 bilhões de reais. Né, e foi descoberta aí, todo mundo já deve estar sabendo da notícia e tudo mais, a notícia de hoje, de 27 de novembro, que é quando eu estou com o mapa aqui aberto. E assim, o que pode influenciar, né, o ocorrido de ter descoberto hoje? Bem, o que a gente tem aqui no céu de interessante é Urano, né, fazendo oposição ao Sol na casa 5. O importante aqui, além do planeta, é ver em quais signos eles estão, né? Por quê? Touro representa, como eu estava falando lá de Vênus, que é regido por Vênus. O que acontece? O touro, ele é a estabilidade financeira do país, quando a gente olha, por exemplo. Então, olhar o que está passando dentro desse signo agora, que é Urano, junto com o Sol, em Sagitário, que também tem a ver com política e poder financeiro, a gente vê essa questão, que é uma ruptura do financeiro. Então, é uma descoberta muito grande, né? O Urano, normalmente, ele traz revelações, mudanças, né? Radicais, de certa forma. Mas o importante aqui também é a gente analisar essa conjunção aqui, de certa forma, de Marte com Lilith. Porque Lilith, ela mostra o segredo pra gente. Ela traz segredo pra gente, né? E assim, a gente também analisa até a própria Vênus, que também sofre a oposição de Urano. Então mostra que um segredo radical que vai ser mostrado pra mídia e pro povo brasileiro, né? Sobre questões financeiras. Até porque a Vênus tem questões financeiras desse Urano que está em Touro, que é regido por Vênus. Entendeu? Então aqui já fica um péssimo negócio para grandes empresas em geral, né? Mas de muito mais empresas ligadas à política. Estamos falando de uma refinaria, né? E, de certa forma, tem uma certa ligação ali com o governo, né? Regalias e tudo mais. Outro ponto também é que a Vênus, né, aqui, ela está em queda, né? Quer dizer, ela está em exílio, ela não funciona muito bem com o Escorpião. Só que o que acontece? No dia 26, esse trígono aqui, vocês podem reparar que ele tá mais colorido aqui, ó, ele tá mais forte. Isso é por quê? Porque a Vênus aqui no outro dia, no dia 27, ela já andou 1 grau. Então você vê que aquela tá grau 24, aquela tá grau 25, já não recebe tanta anuência, tanta força de Júpiter. Sabe? Então, assim, não tô falando que foi por causa disso aqui, até porque, de certa forma, esse trígono ele tá funcionando ainda. Mas aqui a gente tem outras questões quando a gente se trata de lado político, porque existe mapa pessoal, análise pessoal e análise política. O Marte aqui, em conjunção com essa Lilith, mostra uma força da nossa Polícia Federal, sabe? Do nosso Estado brasileiro, enquanto política, enquanto governo, né? Porque Sagitário representa os governos, os poderes, de certa forma, políticos que a gente tem. É um signo muito poderoso, que tem essa força, né? De buscar o que é ideal para o Brasil. Então, a gente vê que o céu diz para a gente que poderia ter grande chance de acontecer um rombo ou uma descoberta por causa dessa Lilith aqui, principalmente no mapa de Sagitário. Eu acho que se não tivesse essa Lilith aqui, provavelmente a gente estaria falando de algo mais pessoal, com um político específico. Então, nesse mês, né, até o Sol sair daqui de Sagitário, que aí vai tirar o foco de Sagitário, a gente pode ainda ter grandes assuntos a ver com política. Então a gente teve a questão da prisão do Bolsonaro, da saúde dele, eu até fiz vídeos aí no canal, você pode entrar aí e acompanhar. Mas a gente ainda vai ter, né, até o Sol sair daqui, grandes assuntos falando sobre política. Né? Então lá para o dia 22, 23, quando o Sol sair de Sagitário, a gente vai ainda receber notícia sobre políticos se dando mal de alguma forma. Políticos e empresários gigantes, tá? A gente já vem tendo e vai continuar tendo, ok? Seja de direita, seja de esquerda, mas gente que está fazendo corrupção. Não estou falando que o Brasil vai ficar livre de corrupção ou que todos os corruptos vão ser descobertos, mas eu estou falando que vai ter escândalos que vão ser descobertos, como dessa empresa que estava sonegando 26 bilhões de reais. Né? Isso é muito dinheiro, dá para fazer, como eu estava lendo na matéria, um hospital, por exemplo, lá em São Paulo para construir, né? Que é de onde essa cidade, que é de onde essa empresa, dá para construir um hospital por dia, que é 350 milhões de reais. Né? Então é muita coisa, sabe? Porque assim, é muito dinheiro e, assim, quando essas empresas deixam de pagar, né? Esses bilionários deixam de pagar imposto, ou sonega imposto, no caso, não é cobrar imposto extra, eles estão sonegando que eles deveriam já ter pagado. E a gente não consegue sonegar, né? Se a gente sonegar, a gente vai preso. O que acontece é que atrapalha a gente, porque a gente deixa de ter investimento na saúde, na educação, na segurança pública, e depois a gente vai cobrar do governo. Sendo que, assim, aí também tem que ver quem tá junto com essa empresa, né? Quem tá junto? Quem são os governantes que estão a favor dessa empresa? Aí tem que ser investigado também e botar
esse pessoal para ser preso, porque com certeza tem deputado, tem senador, tem gente do governo que está envolvida com esse povo, que ficava ali, que passava panos quentes, né? Foi descoberto também. E espero que, assim... É que, assim, sonegação de imposto no Brasil, ainda mais de grandes empresas, normalmente não dá nada. Se fosse algo a ver com corrupção, talvez até dasse um pouco mais... Assim, mas agora sonegação, os caras vão dar um jeito lá de fazer um lobby lá político e isso não vai acabar que não vai dar em nada, tá? Mas eu só queria trazer assim, né? Eu já tinha feito a previsão da semana, olhando os trânsitos gerais, mas acabou que saiu essas notícias. Eu vim aqui dar uma olhada no céu, o que poderia ter acontecido. Na minha opinião, tem a ver com o Urano aqui fazendo oposição tanto a Vênus material, tanto o Sol, que tem a ver com o poder político, e Marte fazendo conjunção com Lilith, que traz os segredos à tona, né? Lilith, ela expõe as coisas. Então vai ter muita a exposição de político ainda nesse mês de novembro e até 22 ali de dezembro, quando o Sol entrar em Capricórnio, tá? Então fica de olho aí. Se você gostou do conteúdo, eu aqui no canal tô querendo misturar, né, conteúdo político com astrologia e além também de análises pessoais, não só análises políticas. Inclusive eu vou estar gravando um vídeo agora sobre a Lua, né, que vai estar em Lua crescente. Vocês podem ver aqui, ó, tá 90 graus aqui do Sol, então já tá Lua crescente, mas eu vou estar fazendo outro vídeo para falar sobre isso. Se você gostou do conteúdo, me chamo Max Oliva, sou astrólogo, numerólogo, tarólogo. Vou estar postando conteúdo aqui quase todos os dias. Me segue aí, compartilha com um amigo, deixa nos comentários sua opinião, tá? E até breve, até o próximo vídeo.